Oi, Simone. Eu comecei a live que nós não divulgamos, esquecemos de divulgar. Tudo bom? Boa noite, Simone. Bom, vou pintando aqui, né, gente? Vocês só vão descobrindo aí. Não sei se está tudo certinho o áudio. Eu acredito que sim, né? Deixa eu deixar aqui no chat do YouTube. Ana Alencar, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite, Sandra Aparecida. Obrigado pela presença. Eu tô aqui nos dois plataformas, no YouTube e no TikTok, né? Então vamos lá, vamos dar continuação para esse quadro aqui, né? Aí, pois quem perdeu aí, quem não viu a live, né, vai ter a oportunidade de assistir, né? Aí no YouTube. Então é isso, gente. Vamos fazer aqui agora a sequência, né? Vou utilizar essa paleta suja aqui mesmo, porque não deu tempo de limpar a minha paleta. Deu tempo de nada, gente. Eu tava fazendo outra coisa aí, quase que não deu tempo de fazer a live. Mas tô aqui, né? Ana Alencar, glória a Deus pela sua vida, gratidão sempre, obrigado, amém. Tudo certo o áudio, Mônica? Então tá beleza, né? Deixa eu limpar aqui os pincéis aqui que eu... Vamos colocar um amarelinho, amarelo de cádmio. Vou colocar aqui na onde que tá aparecendo limpinho aqui na paleta. Vou colocar um branco, branco de titânio. Vamos dar uma vida aí. Ô, Mônica, tá mais claro agora, ó. Opa, deixa eu travar o foco da câmera aqui. Senão a gente vai ficar chacoalhando a coisa aí. Então é isso, gente. Vamos lá. Nós vamos reforçar ali aquela... Nós vamos reforçar aqui aquela luz do sol, né? Porque quando a gente faz pela primeira vez, geralmente ele dá uma absorvida um pouquinho, né? Acaba dando uma fosqueadinha, né? Então nós vamos deixar mais tchan. Então nós vamos pegar aqui, nós vamos fazer novamente aquela corzinha amarelinha, com branquinho. Quase um palhazinha. Vou diluir um pouquinho. Pode ser diluído aí com... Eu não gosto muito de diluir com... Ui. Eita! Pronto, agora a gente vai ter que fazer flor aqui. Pode diluir aí com querosene mesmo.
Pode ser aquele querosene cheirosinho que tem no mercado. Porque o querosene, depois ele evapora, a tinta fica purinha de novo, né? Se a gente fizer isso com óleo, o óleo não evapora, o óleo seca aquela prasta em cima e depois fica amarelado com o tempo. Como eu pinto há muitos anos, eu já notei isso. Parei de usar óleo. Ó, a gente vai realçar aqui, né, a luz desse sol, pegando ali nas nuvens, deixar ele mais purinho, assim, né? Aqui pertinho do sol é bem clarinho, ó. Depois vai afastando o sol, já vai ficando mais amareladinho primeiro, até uma altura. Pincelzinho fininho. Envolve aqui no encontro aqui, né? Depois a gente vai pegar um vermelho. Deixa eu ver se eu acho um vermelho fluorescente. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Aqui. Nós vamos colocar um vermelhinho fluorescente. Vou colocar aqui no cantinho, aqui em cima ainda pega, né? Nós vamos fazer um laranjadinho. Limpa a paleta, pega um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo. Lembrando aí a turma do TikTok que eu tô aí nas duas plataformas. Tô fazendo no YouTube e resolvi transmitir aí também no TikTok, né? Para vocês terem aí. Então mas o chat que tá aqui no meu software aqui é o chat do YouTube. Então eu não vou conseguir ver as mensagens aí do TikTok. Mas a minha filha, não sei se ela já tá aí, ela ficou de entrar lá e responder para mim as pessoas que falarem lá. Então, ô Mônica, confere lá, ver se a Carline já tá lá. Ó, depois, conforme vai afastando, ó, vai ficando mais laranjadinho. E esse laranjadinho a gente vai colocar aqui em cima, aqui em alguns lugares, assim, ó. Pegar um pincelzinho um pouquinho maior, né, gente, pra fazer isso. Limpar ele bem, porque a gente vai trabalhar com tinta clara. Então, se tiver uma sujeirinha no pincel, o pincel já vai ficar sujo, né? A tinta o quadro vai ficar sujo. Então eu vou pegar esse laranja aqui, vou dar uma incrementada por aqui assim, ó. Só que eu esqueci de um detalhe, antes de fazer os raios desse sol, antes de fazer isso daqui, eu vou fazer os raios do sol. Então vocês prestem atenção, eu vou explicar para vocês como é que faz o raio desse sol. Depois a gente continua fazendo isso aqui. É importante que seja primeiro esse raio. Pega um pincelzinho com cerda firme, assim, ó, não com molenguinho, senão não vai dar muito certo. Pega um pincelzinho de cerda firme, vamos limpar bem ele, que ele tem que estar bem limpinho. Ó, vamos ver se tá mesmo, né? Aí vocês pegam o branquinho, coloca no pincel sem excesso e puxa o raio, né? Ó. Por isso que eu quis deixar para hoje essa arte aqui, porque se não tiver o fundo seco, não consegue.
Então é assim, o raio ele começa fino, ele vai abrindo, ó, ele vai abrindo, como se fosse um leque. Só que à medida que ele vai abrindo, ele vai enfraquecendo e vai espalhando. Vocês entenderam, gente? Ó, bem suavezinho, sem apertar o pincel, esfregando bastante para ficar bem suave. Entenderam? Estão entendendo? Ó, não faz exagerado, não, faz clarinho, né? E retinho também, não vamos fazer um raio que nem o nariz, tortão, assim. Por exemplo, esse raio aqui sair pra cá, não, ele tem que sair do centro aqui, como se fosse do centro, assim, ó. Ó, entendeu? Aí, ó, põe um pouquinho de tinta no pincel, sai fininho, ele vai enlarguecendo, ó, ele vai enlarguecendo, e à medida que ele vai enlarguecendo, ele vai enfraquecendo e espalhando, entenderam? Se não fizer assim, ele não vai dar aquela sensação de um raio. Esse pincel aqui, vamos ver se nós pega um outro pincel maior. Vamos ver se tem aqui. Vai esse mesmo, porque até eu achar outro vai demorar muito. Então a gente vai fazendo assim. Vai abrindo. Vai ficando cada vez mais fraquinho. Só que ele vai... Pode tacar o dedo também. Vai ficando cada vez mais fraquinho, mais largo e mais espalhado as bordinhas assim, ó. Vocês entenderam? Então a razão de eu não ter feito, eu prometi que ia ser no outro dia mesmo a live, a razão de eu não fazer é que eu resolvi que eu ia fazer essa explicação para vocês. Então vocês vão colocando, faz primeiro um risco, vai acabando em nada, depois vocês reforçam aqui embaixo e à medida que vai avançando, novamente explicando, vai avançando, vai ficando largo e fraco e também envolvido, né? Ó, chega um ponto aqui que cabe nada, assim, ó. Daí, se vocês quiserem descer esse raio até mais aqui embaixo, aqui, ó. Só que, como falei, quanto mais longe, mais discretinho ele vai ficando. Você ainda... Opa, exagerei. Você ainda percebe o raio, a luz, mas daí já é uma luz tênue, né? Uma coisa assim, suave mesmo. Pode passar o dedo é bom para fazer isso, essas coisas aqui, para espalhar. E também, outro detalhe muito importante, é que vocês faz aí o raio, esses raios assim e assim, e depois vocês fazem uns pequenininhos no meio, assim, ó, pequenininho só, ó, só isso. Esse aqui é o sol de fantasia, aquele sol assim, como se fosse um outro planeta, tivesse aquelas paisagens maravilhosas, assim, que só tem um conto de fada, assim, sabe? Então é isso. Ó, suavezinho. Aqui também começa clarinho, vai abrindo. Eu vou falar, toda vez que eu fizer o rainho, eu vou repetir para gravar mesmo aí na cabeça de vocês, tá bom? Vai abrindo e vai ficando cada vez mais invisível, né? Cada vez mais transparentezinho e espalhado nas bordas. Né? E retinho também. Não pode entortar. E não faz tudo raio do mesmo tamanho, não. Faz um mais comprido, outro menor. E esses raios só acontecem quando o sol está atrás das nuvens. Ó, faz aqui, podemos fazer um pequenininho. Não precisa nem fazer para cá assim grandão. Faz só um pequenininho, assim. Não precisa estar igualzinho, todos os lados. Vamos passar o dedão, que o dedão funcionou, que é uma maravilha. Ó, aqui ó, eu vou trazer um aqui na frente da montanha, aqui ó. Mais pouquinho, para não... Vamos deixar o destacado esse aqui. Ó. Até aqui só, né? Porque a gente também não pode fazer com que esse raio interfira na paisagem. Entenderam? E aí?
Gostaram das dicas? Só como que é fácil de fazer um raio, só que retinho. Não pode fazer raio assim torto, porque luz vai reto, né? A luz não tem esse negócio de entortar, não. A luz é uma coisa que vai, retinho. Então nós temos que lembrar disso na hora que vai fazendo raio. Boa noite, Alda Lemos. Boa noite, casal lindo. Boa noite, Isabel, Henrique. Zé, você prefere o impressionismo ou o realismo? Ah, eu prefiro mais uma arte meio termo, assim, né? Não é o realismo, não. É uma coisa assim que é arte. Você olha que nesse quadro aqui, você está olhando aqui, você está vendo que foi pintado, ó, tinta, pincel. Se começar a olhar assim, fica na dúvida se aquilo ali é uma fotografia, daí já não gosto. Mas eu, né, tô falando que eu não gosto, não tô falando que é feio, que é ruim, é bonito, admiro. Inclusive tem uns pintores realistas aí que fazem coisas maravilhosas. Mas eu gosto de fazer arte, assim, mais um cara de arte, pintura mesmo. Então, e depois outra, né? A gente faz uma coisa hiperrealista aí, ó. Se for cobrar o preço certo, ninguém vai encomendar pra gente, né? A não ser que a gente faça por um hobby, por prazer, né? Eu já cheguei a fazer trabalho assim, hiperrealismo, assim, mas é muito tempo empenhado naquilo e não tem quase gente interessada em comprar aquilo pelo valor que a gente precisa pôr depois, né, para compensar. Então é por esses motivos. Tem vários motivos, mas assim, eu admiro muito. Inclusive é importante, né, que a gente goste de uma coisa, admira outra. Porque você já pensou se todo mundo tivesse o mesmo gosto, admirasse a mesma coisa, fizesse a mesma coisa, não tinha muita graça, né? A gente tem que ter uma outra pessoa que faz uma outra coisa bonita, porque daí eu, como pintor, tenho quem admirar, né? Se todo mundo fizesse pintura igualzinho eu, não tinha onde para quem admirar, eu não ia achar graça, porque todo mundo fazia igual eu, então eu ficava com o meu mesmo. Mas eu não faço realismo, eu olho e falo, nossa, esse aqui fez perfeito, é artista, parabéns. É importante isso. E também quem faz aí outro tipo de arte, olha, minha arte vai admirar também, né? É assim. O mundo é assim, graças a Deus que é assim, né? Porque daí tem razão de ser, né? As coisas, né? Então vamos lá, Tom Lemes, obrigado meu amigo Tom. O Tom pintou a casinha, ficou bom pra caramba, gostei. Boa noite, Zé, boa noite, meu amigo. Sueli Gomes, essa imagem é muito linda, a vontade de estar lá é maravilhoso. Zé, você prefere personagem? Já falou, né? Boa noite, Zé. Antes, Val, estou por aqui. A Val tá preocupada, o filho dela foi trabalhar, não voltou até agora? Então tá aí, gente. Vamos sapecar, né? Vamos mandar brasa aqui na pintança. Então, voltando a lembrar aqui que eu não estou vendo aqui no meu software que eu estou transmitindo para duas plataformas, não estou vendo o chat do TikTok. Eu até vejo aqui, mas daí tem que abrir outra janela e tal, muito complicado. Perigoso eu fechar. Mas a Carline tá lá, já estou vendo ela aqui, ó. Obrigado, meu povo! Vamos chegando! Vamos! Então vamos lá, vamos partir para pintaiada, pintançaiada. Agora nós vamos fazer aqui os detalhes dessa moça já, porque nós queremos ela bem chame, bonitona. Deixa eu ver que cor que é essa aqui. Um preto, então vamos colocar. Eu vou trabalhar já com preto mesmo. Pretão mesmo. Então, o cabelo dela é meio ruivo, né? Mas tem assim umas nuances de escuro bem forte, né? Para a gente poder ver o contraste, né? Então, praticamente assim, só sombra, não faz numa pintura desse tamanho aqui, ó, a gente não pode querer fazer fiozinho, porque não tem condição, né? É muito pequenininho. Então a gente vai fazer as mechas, né? Aquelas mechas de cabelo, né? Sugerir aquelas mechas. Passando, pincelar devagarinho, para ir envolvendo, para ir fundindo. Boa noite, Domingos. A Val não tá aqui, domingo. Ela tá lá encabulada, o filho dela foi trabalhar, não voltou até agora. Mas
tá por aí mesmo. Ela que tá muito exagerada. Trabalha aqui pertinho mesmo. Então nós vamos fazer aqui as luzes, as mechas do cabelinho dela, espalhando por lá, ó. Eu vi, voltando a falar de arte e hiperrealismo, eu vi um vídeo aí de uma pessoa pintando o cabelo da mulher assim, pincel super fino, fazendo fiozinho por fiozinho, só que era grande, né, a pintura, né? Não tem como fazer isso num quadrinho pequeno. Impressionante, muito legal, muito bacana mesmo, gostei demais. Aqui, nossa, a roupa dela aqui, como é um pouquinho meio azulado, então vamos pegar aqui um pouquinho de azul. Esse azul que eu tô usando aqui é o azul da Prússia. Não, deixa eu ver aqui. Isso mesmo, o azul da Prússia. Nós vamos fazer um azul clarinho. Nós vamos dar um toquinho, só que eu não quero sujar aquele... Eu não quero sujar aquela cor lá, né? Amarelo, branco, essas coisas suja muito. Então eu vou puxar um pouquinho daquela cor lá, ó. Aqui nesse azul aqui. Mas não é para ficar verde, é para ficar um azul meio metido a verde, mas nem tanto. Um pouquinho mais, né, de branco, um pouquinho mais de azul. Então vamos fazer uma cor clarinha aqui. Por quê que não é só azul? Porque nós estamos numa tarde, então as luzes sempre tem um pouco de dourado, um pouco de... Então a gente coloca sempre um pouquinho de da cor dourada, qualquer cor que a gente for fazer. E essa cor a gente vai trabalhar aqui na luz. Praticamente é uma silhueta dessa moça só, não é assim aquela coisa assim, né, tão detalhada, porque ela está contra a luz. Quando está contra a luz, geralmente parece mais uma silhueta. E o cabelo, aqui vamos fazer aqui, né? Alda Lemos, obrigado Alda Lemos pela presença. Tudo certo, o João chegou? Não sei se ele chegou, agora não estou lá para ver, né? Não sei, você está perguntando se ele chegou ou se está afirmando que ele já chegou. Às vezes a Val já falou aí. Ah, não chegou ainda. Mas que coisa, né? Por que fazer isso, né? Por que ficar dando pensão pra mãe dele? Vou fazer as luzinhas saindo pelas dobrinhas aqui. Colocar um pouquinho de vermelho para dar aquele toque, né? Assim, mas não vermelhão, é só umas nuances, gente. A gente tá como se ela tivesse com um vestido de cetim, assim, que reverberia, como é que fala? Reverbereia, eu não lembro, esqueci como é que fala as cores, né? A gente vai trabalhar aqui as costas dela. Tudo bem escuro, que tá contra a luz, né?
Olha o barulhinho do pincel, gente. Isso é relaxante, né? A gente vai fazer aqui simular, né, praticamente aqui a mocinha, né? Vamos fazer aqui o reflexo do cabelo dela, né? E também, como ela é uma ruiva, então a gente vai fazer um pouquinho de cor aqui no cabelo dela, um pouquinho puxando para vermelho, fazer uma luz. Pegar um pouquinho daquele laranja lá, porque senão vai ficar muito coisa, né? muito. Deve ficar parecendo um pica-pau. Então, ó. Lembrando aí, minha filha que tá respondendo no TikTok. Eu não tô podendo ficar lá, porque não dou conta de dois chats para falar. Mas tudo que ela falar, tá falado. Não vai falar bobagem, minha filha. Cabelinho, a luz do cabelinho. E aqui em cima pega uma luz do cabelinho também. Laranjinha. Porque aqui, gente, o cabelo dela fica ralo, né? Porque nas pontinhas, bastante, então a luz do sol atravessa. Ó. Aí a gente faz uns voaçantes assim. A luz do sol, né? E aqui no braço dela a gente tem que escurecer. Como é que a gente faz a cor para escurecer? A gente pega o vermelho, o amarelo, faz um laranja, ó, faz um laranja. Depois, com esse laranja, a gente mistura um pouquinho de preto. Só que o preto é cuidado, gente, senão ele vai ficar muito pretão. Ó, feito isso, tá, precisou de um pouquinho mais de vermelho. É de pouquinho em pouquinho, vocês vão colocando para chegar na cor, porque senão exagera, daí perde aquela mistura, né? E faz aqui a silhueta, aqui uma silhueta, mais vermelho ainda. É bem escuro porque é uma silhueta. Ela tá contra a luz, não podemos esquecer disso. Daí fica escurão quando tá contra a luz. Tem um cisquinho ali. Aqui também. Lembrando que nós vamos fazer uma luz depois nas bordazinhas, né? Vou pegar o pincelzinho piquitiquinho agora. Então, gente, negócio é cautela. Fazer as coisas com cuidado, devagarinho, sem pressa. Vamos fazer aqui a silhueta da mão dela.
Agora a gente vai pegar novamente a cor de pele. A gente vai pegar o branco, laranja e o vermelho. Eu coloquei o branco agora porque eu vou trabalhar uma luz, né? Então tem que ser clarinho. Ó. É essa cor aqui que nós vamos trabalhar aqui nesse ponto aqui, ó. Diluir um pouquinho para a gente conseguir fazer o risquinho. Só uns toquinhos já é o suficiente. Um pouquinho mais vermelhadinho. Aqueles toquinhos pra gente ver o volume, né? Essa cor aqui ficou boa pro cabelo aqui, ó. Aqui um leve nuancezinha de luz. E ela tá com um cinto não, uma mochila com um negócio, parece uma moringa. Nós vamos fazer aqui. Só que ficou muito exagerado, é bem fraquinho. É quase que imperceptível isso aqui, ficou muito forte. Aí já ficou bom. Ainda ficou forte demais. Escureceu um pouquinho. A gente vai trabalhar aqui um estoque nesse negócio aqui, ó. Um estoquinho de luz, né? Mas bem fraquinho, para não ficar muito destacado. Porque aqui é as costas, né? Onde tá contra o sol, né? Não tem sol pegando aqui. Então é só mesmo a luz aí do ambiente. Não é aquela luzona, né? Pretinho agora pra gente fazer o realce do contraste, né? Sombra desse negócio embaixo. O sol, embora o sol não esteja pegando diretamente, faz uma sombra, só que daí a sombra não pode ser definida, né? Porque o sol não está pegando diretamente ali. É a luz ambiente que projetou, que pegou em cima dessa moringa, sei lá como é que é o nome desse negócio aqui, e fez uma sombra ali. Ó. Agora eu também estou preocupado, né, com o João, né? Por que não veio até agora? Vamos fazer aqui a parte de baixo aqui do vestido bem, bem forte assim, né? Porque aqui é onde que tá o culto da luz mesmo. É uma pintura que parece ser tão difícil, mas não é tanto não. É uma pintura até simples até. Que vocês vão conseguir. Eu não vou empetecar tanto assim, fazer coisa complicada. Porque ultimamente eu tô fazendo live, eu tô fazendo os vídeos, ensinando as pessoas procurando fazer aqueles vídeos que eu sei que não vai ser tão difícil de conseguir acompanhar, né? Eu procuro os vídeos que são bem bonitos, mas que são
é assim, bem, não tão difícil de acompanhar, porque aí eu tenho certeza que vocês vão conseguir, né? Tá, agora, o que mais nós vamos fazer? O pezinho dela. Vamos fazer o pé, a perna dela, seguindo o mesmo padrão do braço ali, né? Deixa eu ver ele que estão falando ali. Varejão, Bissoli, boa noite, que lindo! Boa noite! Graças a Deus, tudo na paz. Deixa eu ver que o que que... Ô Val, já não chegou ainda? Marido Carmo, obrigado Marido Carmo, boa noite. Sandra Aparecida, boa noite. Alda Lemos, boa noite. Fúvia, boa noite. Obrigado, Fúvia. O Anselmo Nil, obrigado Anselmo pela presença. Pessoal, vamos assistir o Anselmo. O Anselmo faz live de pintura em tecido e as lives dele são muito relaxantes, muito boa. O Anselmo é muito paciencioso, gosta de, de conversar bonito, né, Anselmo? É, Anselmo, fala o nome aí no chat, Anselmo, o nome do teu canal lá. Então, gente, hoje nós não. A minha filha que divulga live pra mim disse que tinha não sei o que lá e por isso que não deu pra divulgar. E daí eu, como eu confiei nela, não divulguei também, né? Aí sabe, né, como é que deu, né? Acho que nem nos grupos eu coloquei, gente. Nem nos grupos eu coloquei. Olha só, Mônica, coloca nos grupos do Telegram, hein? Perninha dela, um pouco meio avermelhada, mas tem que ser escuro porque ela tá contra a luz, gente. A gente vai fazer aqui uma sombra mais forte aqui. A Val não respondeu. Ai, meu Deus do céu. Agora até eu tô encabulado, viu? Vou formar um pouquinho de maré. Até eu encabulei agora. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma cor para, né, trabalhar a sombra aqui, né? Nós vamos fazer aqui um vermelho, amarelo, vermelho, um pouquinho de preto, mais amarelo, mais um pouquinho de vermelho. Acho que chegou no ponto. E vamos trabalhar aqui essa sombra um pouquinho mais forte, né? Porque ela tá no solão, né? O solão vai fazendo a luz, né? Anselmo Nil, pintura em tecido. Vamos lá assistir o Anselmo. É isso aí, meu povo. Assistir o Anselmo Nil. Agora nós vamos fazer o quê? Né? Vamos pegar esse pincel aqui, vamos limpar bem ele. Vamos dar uma espalhadinha de leve aqui nessas luzes aqui, ó. Pra integrar ali, né? Pra não ficar muito risco, né? Marcante.
também, vamos integrar um pouquinho aqui, ó. Senão fica desenho, né? Nós não queremos desenho, nós queremos uma pintura. Vamos fazer aqui uma luz mais destacadinha um pouquinho no cabelo ainda. Às vezes nessa onda de fazer mais uma luzinha é onde a gente faz a bobagem, né? Mas a gente tem que ser, tem que ser arrojado. Tem que enfiar a cara, se fizer bobagem, é azar. Se fizer bobagem, gente, aí já era. Fazer mais um pouquinho de luz aqui por aqui assim, aqui na perna dela. Aqui no pé a gente só vai sugerir aqui, né, o pé dela. Uma luzinha pra lá, um toquinho pra cá. E pronto. A Val não tá nem falando aqui no chat. E ela ainda desesperada, exagerada. Então, gente, quando vocês forem pintar olhando no vídeo, vocês fazem assim. Vocês vê o que eu fiz e pausa o vídeo. E só prossegue assistindo. Depois, né, quando vocês for assistir novamente. Quando vocês só prosseguem assistindo quando vocês já fizeram aquilo que eu fiz no vídeo também. Aí vocês vão conseguir o acompanhamento, acompanhar, né? Vamos trabalhar um pouco, vamos parar dessa moça aqui. Vamos fazer um pouco das outras coisas, né? Aqui nessa parte aqui, né, vamos fazer uns toques ali de flor, né? Umas florzinhas. Não vou deixar... Não é a tinta tão branca também. E tem que ser uma cor assim meia... Como eu falei, né, estamos no pôr do sol, então ela tem que estar... tem que entrar no clima. Tem que entrar no clima do pôr do sol. Um pouquinho meio... Pera lá. Vamos dar uma diluidinha pra gente conseguir fazer os pontinhos. Aí. Fazer bem espalhadinho, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Aqui já vai chegando mais próximo, então a gente dá uns apertadinhos um pouquinho mais no pincel para as florzinhas ficar maior, né? Outra coisa também, não vamos fazer assim, uma aqui, outra lá, outra aqui, outra aqui, não, porque senão fica muito ajeitadinho, a natureza não fica mais ajeitando, não. Ela coloca uma aqui, outra aqui, em cima da outra mesmo assim, põe a raleia um pouquinho, acumula mais um pouco aqui,
É assim, tem que ficar com cara de coisa natural. Estoquinho, né? Bem legalzinho. Ó. As florzinhas. Aí a gente pega um pouquinho de um verdinho claro aqui. Vamos fazer um verdinho claro aqui. Não tem nada aqui mais seco. Vamos fazer então, né? Um pouquinho do azul. Aqui, né? Um pouquinho de verde claro. E vamos dar uns risquinhos, assim, pra gente sugerir ali que tem essas folhinhas tudo, tem folha, não, essas florzinhas todas tem folha. É um arbusto, um matinho aqui. Os toquinhos. As folhinhas. A Val não respondeu nada, é isso? Boa noite, Tereza. Boa noite, Adalena. Reginaldo da Ro... Oi, Reginaldo, tudo bom? Obrigado pela presença. Ana Alencar. Zé, você faz suas telas ou compra pronto? Ah, eu comecei a fazer minhas telas, mas, mas eu achei muito ruim, muito demorado para fazer. Compensa comprar mais pronto. Porque fica até mais barato, sim, mas é o trabalho e o trabalho que dá. Então, se for contar o trabalho, tudo, fazer as contas certinho, compensa mais comprar. Aqui também, né? Vamos fazer aqui uns matinhos, tal, uns pinceladinhos e tal. Pra gente sugerir ali que tem umas relvinhas. Eu compro no Mercado Livre. Mercado Livre tem pra vender. Agora eu vou pegar um pincel aqui de pelo de lobisomem. Deixa eu ver se esse aqui que não é pelo de lobisomem vai dar. Obrigado, Alda. Tereza Artes, obrigado, Tereza Artes. Alda Lemos, boa noite. Boa noite, povo. Aquele que eu não respondi, boa noite, obrigado pela presença, tanto aqui quanto lá no Tac-Tac, no Tac-Tac, né? Porque eu não sei se pode falar, né? Obrigado por tudo, gente. Graças a Deus, vocês estão aí. O que seria do pintor se não tivesse espectador, se não tivesse admirador? Tudo que a gente for fazer, a gente tem que dar um toquinho no laranja, no amarelo, vermelho, porque a gente está trabalhando no pôr do sol. E o pôr do sol sempre propaga aí, né, essas tonalidades, né? A Val não responde ainda para nem saber se o João chegou ou não. Acho que não, senão ela teria vindo aqui. Não sei porquê, né? Fazer essa frescura, né? De assustar a mãe dele aí. Nós vamos fazer aqui umas florzinhas um pouquinho maior. Não é branco puro, gente. Branco puro a gente
Dificilmente. O branco puro está ao fundo da tela mesmo. Daí a gente vai dar uns toquinhos aqui, ó. Sempre misturando aí um pouquinho de amarelo, né? Um pouquinho de laranja, né? Aqui, ó, como virou, ficou um pouquinho mais na sombra, a gente vai dar uma leve escurecidinha. Ó, pra gente sugerir que tá um pouco mais oculto da luz do sol. Bastante flor. É como se fosse aquelas florzinhas de camomila, né? Muito lindo aquilo. Eu não tô jamais nem olhando a gravura, gente. Não gosto muito de olhar em gravura. Mas assim, é mais ou menos isso que tá lá mesmo. Até aqui pro meio da estrada um pouquinho. Umas perdidinhas lá. Agora com um pincelzinho durinho aqui eu vou simular aqui umas folhas aqui, né? Eu tô procurando fazer o mais simples possível para não dificultar para vocês, né, gente? Tudo que a gente vai fazer quando está fazendo pôr do sol, coloca um laranja em cima para entrar no clima, nas cores do pôr do sol. Então a gente vai fazer aqui umas pinceladinhas simplesinha, só para a gente sentir que ali não tá chapado, tem folhas, tem bastante coisa aqui. Ó. Também. Aqui vai praticamente camuflando, né? Sumindo na sombra, né? Deixar um pouquinho mais escuro aqui em alguns lugares, né? Para a gente criar aí um contraste, né? Vamos lá, o que o povo tá falando? Deixa eu dar uma bisbilhotada lá no toque-tac, é meio complicado para ir, mas vamos ver se tá. E aí, povo do TikTok, vamos pintar também? Obrigado pela presença de vocês aí, eu não tô podendo ver o chat de vocês, porque eu tô vendo agora aqui, mas é muita coisa para me ver da conta, né? Mas, obrigado, gente. A minha filha tá respondendo para vocês aí. Opa! Aí, vamos continuar, vamos dar umas pinceladinhas de escurão pra gente criar uma sensação de profundidade aqui, né, no terreno, na paisagem aqui. Tem que ter, aqui pode ser vocês podem usar uma cor extrema mesmo, escura mesmo, porque nós estamos trabalhando num momento em que a luz do dia já não é tão, embora esteja tudo claro, mas nesse momento, nesse horário aqui, aonde tem sombra, a sombra fica bem escura. Então ele tem que dar esse contraste.
Vocês podem usar aí quem não gosta de usar o preto, né? Usa aí o carmim com um alizarinho que dá quase o preto, né? Depois acrescenta um pouco de amarelo indiano, né? Para entrar no clima do pôr do sol. E o preto vocês podem misturar com um pouquinho de verde, né? Para dar aquela sensação de não preto puro, né? Então, aqui também, né? Vamos fazer um detalhe aqui, ó. Um escurão. Para a gente sentir ali a sombra que tem nesse ambiente aqui. Nesse lugar aqui. Contraste mesmo. Esse aqui que era o pincel melhor ainda para fazer aquele raio lá. Mas nós já fizemos, deu certinho. Então, já valeu. Eu olhei para os lados, não vi ele. Essas pinceladas aqui é tudo meio seguindo, meio com tendência para cima, assim. Mesmo que esteja assim, mas sempre com tendência para cima. Porque é assim, né, que tá os arbustos, né? Tendência a ficar para cima. Daí alguns lugares aqui vocês podem destacar assim, ó. Em alguns pontos. Então é isso, gente. Vamos partir para a pintança. Geralmente quando a gente está fazendo a continuação do quadro, se o povo não gosta muito, eles querem ver o quadro terminar. Mas não dá, né? A gente vai explicar bem explicadinho e terminar o quadro é difícil demais. Se eu estivesse pintando só, que não tivesse que falar nada, daí a gente pega aquele embalo e vai que vai. Mas eu prefiro assim, gente. Eu quero que as pessoas venham no meu canal agora para aprender. Claro, pode vir também para passear, para admirar, mas o canal agora é de aulas. Aulas de pintura. Vamos fazer um verde com amarelo e preto. Amarelo e azul. Azul da Prússia. Vai um pouquinho de preto, porque eu quero que fique fartaço. Mas assim, lembrando que é um verde. Tá dando um brilho aqui, uns reflexos aqui pro meu olho aqui, vamos ver. Sugerir aqui um negócio aqui em cima aqui, pra gente trazer uma coisa na frente da outra, né? Agora a gente vai fazer aqui umas flores aqui. Eu vou fazer um pouco diferente do que tá na gravura, né? Vamos fazer aqui uma cor laranja, bem bonito, assim, ó, amarelo com um pouquinho de vermelho. E vamos dar uns toques bem lá na frente, ó. Vamos dar uma diluidinha aqui. Vamos ver agora. Isso aí, agora tá ficando legal. Lá em cima algumas, né? Lá em cima acho que eu vou fazer
Bom, aqui é onde está pegando a luz do sol, então a gente pode trabalhar bastante com esse laranja aqui. Eu tô meio cabulado com a história do João não chegar até agora. Não sei se ele já chegou ou não. Agora aqui nós vamos fazer umas flores. Não sei se meio laranja. Vamos lá. Mas nós vamos sugerir essas flores, né? Depois nós pega uma cor mais clarinha e dá um toque mais luminoso ainda. Aqui embaixo, aqui é onde está meio na sombra, a gente faz uns toques de mais escuro. Mesmo que misture com esses pretos, que não tem problema. Aqui é para isso mesmo, porque é o lugar que está mais na sombra, né, gente? Vou pegar um vermelhão aqui. Uns toques de vermelho aqui. Umas pinceladas assim que sugere que lembram umas flores. Não precisa detalhar tanto não. Como eu falei, a gente não está fazendo uma arte tão realista. A gente está fazendo uma coisa meio soltinha assim, né? Só que essas pinceladas não é na louca não, gente. Tem que imaginar mais ou menos ali a flor e tacar a tinta. Procure não fazer tudo assim, igualzinho pra cá, pra cá, pra cá, nos espaços. Faz uma na frente da outra, uma por cima da outra, assim, ó. Aí vocês vão dar a sensação de realidade mesmo. Agora vamos mudar de tom. Vamos fazer umas flores todas diferentes aqui. Deixa eu ver. Vamos usar um rosa aqui. Sueli Gomes, essas canções de passarinho, é muito gostoso, faz bem ouvir, me recorda o sítio, é muito maravilhoso de ouvir. Esse quadro está muito lindo, obrigado, gente. É lindo mesmo os passarinhada cantando, né, gente? É coisa de louco. Quer dizer, coisa de louco não. De repente é coisa de louco, né? Porque louco gosta de coisas bonitas. Tem louco que. Tem louco que a gente pensa que é louco, na verdade ele que é o certo. O louco é aquele que tá achando que ele é louco. Hoje eu estava brincando com a minha filha e falei assim. Nós estávamos falando, nós estamos muito invocados, nós não somos normal.
Mas daí eu falei, graças a esses invocados que o mundo tem coisa. As invenções foram às custas desses um. Casquetado. Não é esse pincel, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Dura que eu sou muito atrapalhado. Eu não, não preparo os pincéis. Preparo. Depois chega na hora, nossa, os pincéis. Esqueci dos pincéis. Obrigado, povo do TikTok. Obrigado aí pelos diamantezinhos, pelas. Eu não tô vendo lá, mas eu sei que eles estão dando, né? Pelos diamantezinhos. Vou fazer o Zé Ruela dançar lá pro povo do TikTok. Zé Ruela, dança lá. Isso daí, gente. Não, o Zé Ruela não dançou lá no TikTok. Só tá aparecendo o pezinho dele lá, ó. Vai lá. Não pode, Zé. Vai ter que dançar. Aí. Isso aí, Zé Ruela. Chacoalha o coreto. Orando os diamantezinhos, as rosinhas. Tá bom, já, já deu pro povo ver que você é dançarino, fudido. Então vamos continuar aqui. Nós vamos dar uns toquinhos agora pra gente deixar mais com carne de flor mesmo, né? Porque aquele dia eu passei o pincel na louca aqui, né? Agora a gente vai pegar um pincelzinho fininho, que tá todo reganhadinho, porque o Zé não cuida. Vamos limpar ele. O Zé não cuida. Pegar um branquinho purinho, achar um buraco aqui ainda. Pegar um solventezinho. E fazer aquele charme agora, aquela luz, aqueles toquinhos de luz, assim, ó. Pra gente simular ali, né, o volume da flor. Tá vendo? O negócio não é difícil, mas também não é molezinha. Aqueles toques assim pra volumar a flor, né? Nas rosas nós já fizemos. Agora nós vamos fazer nas vermelhas. Aí nós vamos usar um laranja, que acho que já está até pronto aqui, ó. Os toquinhos assim a gente já simula ali o volume da flor. Pincelzinho fininho agora. Vamos pôr um pouquinho mais de amarelo, para nós dar uma luz mais realçada ainda. É uns toquinhos só. Vamos deixar o laranja quase amarelo agora, para a gente colocar lá no extremo. Sim.
E ela falou, não vem ainda, João? Por que será? Café com leite pra vocês, gente. Café com leite delicioso. Eu também tô cabulado. Vamos pegar um laranja neon aqui, ó. Onde tem um buraquinho ainda que dá? Aqui. Não é bem um laranja, é um vermelho. Vamos pegar esse vermelho e dar uns toques assim lá na frente. Nossa, o João não chegou ainda. Aqui, ó, só em alguns pontos. É como se o sol ainda conseguisse atravessar tudo isso aqui e ainda bater em algumas ali. Entenderam, gente? Não pode fazer aqui embaixo tudo, não. Senão vocês tiram aquela sensação de profundidade. E agora, a gente vai fazer pro lado de cá. Pro lado de cá. Pro lado de cá eu vou fazer só algumas grandonas assim, ó. Como se acumulou mais pra cá, né? Aqui tem outros tipos de flor. Um pouquinho de branco. A gente vai fazer aqui uma luz. Aqui é uns toquinhos, já basta. Aqui eu errei. Vamos apagar. O pincel exagerou ali. É só um toquinho, Zé. Não precisa tanto. Feito isso, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma cor que não tem aqui. Deixa eu ver se já tem aqui uma cor pronta para adiantar, mas se bem que eu acho que eu devo misturar também, né? Porque eu quero que vocês aprendam. Então nós vamos fazer um lilás. Vamos pegar esse rosa aqui, pode ser um vermelhinho, bem vivo, não pode ser aquele vermelhinho michuruca não. Aquele vermelhinho sem graça. Pega esse vermelho vivo. Pega um pouquinho de... Ah, não, é. Vermelho vivo, um pouquinho de azul. O azul da Prússia de novo. Aquele dali tá muito sujo, né? Querendo fazer uma cor bem clarinha, bem limpinha agora. Cadê o azul da Prússia? Tá aqui. Aí vamos fazer a mistura do azul da Prússia com esse rosa aqui, né? Vamos fazer um lilás, ó. Uma cor vinho aqui. Primeiro, né? Coloca um pouquinho de solvente ali para deixar um pouquinho mais diluído. Esse diluído que eu falo não é diluído escorrendo tinta, não. É um diluídozinho. Vou pegar o pincelzinho maiorzinho agora, né? Um diluídozinho. Assim, só para a tinta ficar um pouquinho mais fácil de trabalhar. Não pode ser diluído assim de ficar escorrendo, assim, nem ficou lindo. Eita, mundão. Aí a gente vem fazendo aqui na parte da sombra, ó. Vamos fazer uma outra espécie de flor aqui. Lá uns toquinhos. A gente vai pegar agora um pouco de branco. Tacar aqui nessa cor aqui, deixar um pouquinho mais claro. Pra gente fazer nos pontos de luz, né? Ó. Eu utilizei um pincel diferente pra gente simular uma espécie diferente de flor, né? Um pouquinho ainda mais de azul, porque agora também ficou muito clarinho. E essas clarinhas só lá onde está a luz do sol mesmo, né?
E também não precisa exagerar, né? Fazer uma quantidade razoável. Aqui a gente já vai deixar um pouquinho mais escuro, porque está na parte do sol, da sombra. E assim a gente simulou aqui o, o campo, né, florido, né? Agora a gente vai pegar esse pincelzinho que sumiu, né? Cadê? Eita merda, por que some? Se o pincel, se eu tava usando ele aqui, ele tem que estar aqui. Mas olha. Sumiu mesmo? Será que não tá aqui? Ô, louco, mano. Como é que some o negócio dos meus olhos assim? Rapaz. Pois é. Mistério. Eu falo que meu celular é assombrado, ninguém acredita, né? Agora vocês estão vendo ao vivo e a cores. Então, a gente vai... Achei outro parecido. Não é tão bonzinho que nem aquele, mas tá bom. A gente vai fazer agora uma... Pegar esses verdinhos aqui. Esse verde aqui, deixar um pouquinho mais claro aqui, ó. Mais clarinho ainda. E como eu falei, eles estão trabalhando no pôr do sol, então pega um pouco amarelo. Vamos pender para amarelo, para laranja. E vamos fazer, simular aqui as folhas, essa luz, né? Onde que tava? Aqui, será? Aqui é onde tem bastante luz do sol, né? Então a gente vai fazer uns toques para a gente lembrar que é as folhas, né? Um pouquinho mais de amarelo nas partes que fica mais exposta no sol, assim a gente dá uns toques de luz, assim, ó. É só uns toquinhos, gente. Não precisa fazer folhinha por folhinha, porque nós não estamos fazendo hiperrealismo. Só lá em cima. Porque o sol vai pegar lá em cima. Aqui já não pega diretamente a luz do sol, né? Então é só aqui em cima que a gente vai fazer isso. Essa sugestão aqui, né? Aqui quase nem precisa, porque... Tá vendo, gente? Nós já estamos chegando aí na reta final. Eu só não parei essa live porque é uma aula que tem a sequência. Porque o vocabulário também tem que ver lá onde o João trabalha para ver se ele está lá ainda. Ó. Toquinho. O quadro é bem bonito, né, gente? Cheio dessas coisinhas, né? Agora a gente vai fazer umas luzes naquelas árvores lá. Sempre colocando aí um amarelinho e um vermelhinho. Deixa eu ver lá. Mônica, boa noite. Ah, tá cumprimentando as pessoas. Boa noite, pessoal do TikTok. Boa noite, boa noite, pessoal do YouTube. Vou colocar o Zé Ruela para comemorar. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Vamos pedir um like pro povo. O Zé Ruela vai dançar aqui para fazer o povo, para agradecer. Vai lá, Zé Ruela.
Ele tá agradecendo aí os diamantezinhos, as florzinhas, que eu tenho certeza, embora eu não esteja lá vendo, né? Eu tenho certeza que tô ganhando. Eu só chego lá, cadê os diamantinhos? Rapaz, o Zé Vale dançou à toa. Não tô nada, pô. Ele, ele dança com todo prazer. Nós vamos colocar aqui um pouco de luz nessa. Mas é muito discretozinho, gente, porque tá lá longe, ó. Aí no TikTok, gente, quem tá assistindo aí, ó, no meu perfil aí tem aulas gratuitas, playlist aí de aulas. Entra lá para vocês verem. Outra coisa que eu quero falar também, no nosso grupo do Telegram, os riscos, tá tudo lá. Eu posto lá os riscos. O nome do grupo é Fábrica de Artes. Quem quiser ir lá, já tem quase 140 pessoas no grupo. Tá crescendo. Eu quero que esse grupo cresça muito para as pessoas postarem lá os seus trabalhos e muita gente vê. Não estou fazendo, não é para mim só o grupo, não. O grupo é para todo mundo. A gente vai fazer aqui uns relevos, né? E então, gente, para quem aí não viu eu explicando, eu ia fazer no outro dia já esse quadro. Mas aí eu não ia poder fazer esse raio. E eu queria explicar para vocês como é que faz esse raio aí. Porque eu tenho certeza que muita gente na hora que vai fazer esse raio vai fazer bananeira. Como é que é? Bobagem, né? Bananeira. Eu esqueci a palavra. Vai fazer bobagem, com certeza. Às vezes, eu faço bobagem. A gente, às vezes, vai fazer, às vezes, com o pincel não está adequado para aquilo. Aqui a gente vai sugerir agora aqui uns arbustozinhos. Bem escuro. Porque está contra a luz e a gente quer contrastar ali com a estradinha. Isso daqui é bem discretozinho aqui, ó. Não precisa nem quase fazer esses. Só dar umas pinceladinhas aqui para simular ali as coisinhas, né? Os cabinhos das flores e tal. E aqui, depois que faz isso, a gente vai pegar uma cor assim, um amarelo puro praticamente aqui, com um pouquinho de branco assim, e um pouquinho de verde. Cadê o verde? Cadê o verde? Cadê? Rapaz, onde que eu coloquei isso aqui? Azul. Vamos dar uma tonalidadezinha de verde, amarelo e um pouquinho de verde para ficar um amarelo esverdeado. E a gente vai dar uns toquinhos também aqui, ó, com esse tom, para a gente criar ali um volume, uma dimensão, uma sensação de dimensão na pintura, né? Ó. Feito isso, é uns toquinhos de nada. Feito isso, agora nós vamos realçar as flores. Nós vamos trazer um pouquinho dessas flores brancas agora para frente aqui. Agora, como chegou perto, então ela vai parecer um pouquinho maior. Ó.
bonito que é, né, essa estradinha aqui, hein? Quase lá, né, gente? Quase lá. Lá no fundo é meio camuflado mesmo assim. A gente vai... Deixa eu ver o que mais que nós podemos fazer aqui. Pincelzinho pequenininho. Agora vamos ver se nós damos uns toques de luz em alguns pontos. Eu sempre com a minha mania de deixar secar pincel. Isso aqui eu acho que nem tem jeito mais. Vamos ver. Tá saindo tudo espelhinho. Agora nem lembro mais o que eu... Ah, tá. Lembrei. Vamos lá, vamos fazer aqui uns detalhes agora com o pincelzinho fino, gente. Aqui uns detalhezinhos, mas tudo com pincelzinho fino, assim. Só para a gente sugerir, a gente vai sugerir. Pincelzinho fininho, gente. Pincelzinho fininho esse. Tirar o chapado, né? O que mais que a gente tem que fazer com isso aqui? Acho que só, né? Vamos fazer agora a luz azul. Aqui vamos deixar agora o destaque, né, maior aqui.
Agora sumiu o outro pincel que substituiu aquele que sumiu. Rapaz! E o Zé vai beber o café com a mosca agora. Zé e o Gasparzinho brincando. É mesmo, viu? Eu assumi o pincel, peguei outro para substituir, ele sumiu de novo. Sumiu também. E não é brincadeira, pai, sumiu mesmo. Achei. Achei. Vamos fazer aqui uma leve nuance com esse roxinho aqui que vai ficar bonito. Vamos ver o que mais. Agora vamos trabalhar um pouco de luz nas montanhas. Eu não terminei de fazer a luz dessas árvores aqui. Eu acho que eu não vou entrar muito em detalhe não, né? Vou deixar mais ou menos do jeito que tá aqui mesmo. Fazer os relevos, alguns pontos, né? Bem fraquinho, esses relevos. Agora a gente vai fazer esses relevos lá na montanha, um pouquinho mais destacado, mas bem camuflado. Nossa, o que eu falei. Nada a ver o camuflamento lá. Mais ainda. Aqui de maré. Aí. É uma luz, mas é uma luz camuflada. Agora um pouquinho de luz aqui. Lá é tudo, as luzes são tudo muito discretas, porque está muito longe, né? A luz tem que estar nas tonalidades correspondentes, né? Aqui mesmo não ficou a cor certa, né? Na outra pintura. Vamos trazer aqui as cores certas. Tem que dar volume na montanha, né, gente? Hã? Chegou? Por que demorou, Val? Ah, é? Ai, então tá bom. Eu tava encabulado, porque eu tava quase parando aqui. Chegou lá o João. Tava fazendo hora extra no serviço.
É uma boa causa, né? Mas, poxa, por que não avisa, né? Hoje eu vou fazer hora extra, vou demorar. Então é isso, gente. Ó, nós já estamos deixando chegando no finalzinho. Se for mexendo, mexendo, e não acaba mais, né? A gente tá velhinho e ainda tá consertando o quadro. Mas olha, as montanhas agora criaram volume. Eu até agora tô falando mais animado. A gente cabulado com uma coisa dura, viu? Mas mesmo assim, né? A gente conseguiu fazer aula, né, gente? Então vamos lá, meu povo. Vamos ver o que o pessoal está falando. Mário Gomes, muito linda essa paisagem. Obrigado, meu amigo Mário Gomes. Alda Lema, muito frio aí. Aqui hoje está mais tranquilo, viu? Não está muito frio, não. Campo Nosso, ô meu amigo Wagner, obrigado pela presença. Wagner, nosso amigo que também é o youtuber, faz, faz vídeo lá pra postar no canal de pintura, faz vídeo para cantar, para cantar, para pintar, para postar no. Eu tô doido, para postar no, no YouTube mesmo, como é que é o nome do canal dele? Campo Nosso. Campo Nosso. Então, gente, vocês vão lá procurar Campo Nosso, é o canal do nosso amigo Wagner. Pessoal, vou parar por aqui. Já tá bom, né? Já tá bem legal. Não vou entrar nos mínimos detalhes, deixar assim uma pinturinha assim mais soltinha. E aí, gente, vocês façam lá, entra no grupo do Telegram lá para pegar o risco e fique lá, porque lá é onde eu ponho os riscos em PDF e façam e postam lá para me ver, eu olho, eu faço, se pedir eu dou palpite, se pedir para me pôr defeito eu ponho, e se eu não achar defeito eu não ponho, mas tem que pedir, eu não falo nada, sempre só pedir, né? Vamos lá, Fábrica de Arte no grupo do Telegram. No mais, né? Nós vamos ficando por aqui, né, gente? Quarta-feira tem outra live, né? E a turma do TikTok aí, ó, eu tenho que terminar um quadro aqui que eu tava fazendo no TikTok. Eu vou terminar amanhã. Se tudo der certo, né? Se não cair a internet, porque pô, tem tantas coisas que pode acontecer. Se não cair a internet, se não, não der acontecer nada com a gente, né? Às vezes né, acontece uma coisa com a gente. Vai dar, vou fazer. Então, meu povo, tenha uma noite de paz e alegria. Obrigado. Vou terminar a live com o Zé Ruela agradecendo aí o pessoal que participaram no TikTok, as pessoal que participaram no YouTube. Zé Ruela, Chacoalha Esqueleto. Aí. Boa noite, meu povo, e até quarta. TikTok, se der, até amanhã.